noite, chegamos para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje a gente subiu na vida, né? Hoje a gente veio para o segundo andar. Uma aula num espaço diferente, num estúdio diferente. Para você que também é diferentão, porque toda terça-feira é um dia novo na nossa vida. Que seja mais um dia iluminado, que seja mais uma semana abençoada para você e para toda a sua família que está em casa, né? E você que está na escola, participe aí da aula. É o seguinte, olha, você já sabe a nossa senha. Se o IPTV da escola não está transmitindo mensagem, o que é que você faz? Você pede para a escola liberar o sinal do Wi-Fi. Aí você entra no YouTube e vem aqui no YouTube do canal Educação e entra no nosso chat. Procura lá a nossa sala EJA 5 e fica participando com a gente pelo chat do YouTube. Olha, toda a aula está dando certo, viu? Os alunos estão participando mais pelo chat do YouTube do que pelo chat do IPTV. Então, participe. O importante é que você esteja aí interagindo e aprendendo muito mais com a gente. Bem, nós estamos numa fase de retrospectivas, né? Muitas revisões, próximo ano também muitas, próximo mês, né? Também muitas revisões. E hoje a gente vai ver o anúncio publicitário. A gente já começou a ver alguns gêneros textuais dessa modalidade, né? Da modalidade que trata das propagandas, dos anúncios. Então é isso, vamos falar hoje de anúncio publicitário e ver o que é que esse gênero textual tem a acrescentar no nosso mundo de conhecimento. Então, hoje, anúncio publicitário vem na tela, porque a gente está aqui para aprender a identificar no texto publicitário as estratégias argumentativas. Que interessante. E o que é estratégia argumentativa, professora? Estratégia de convencer você a comprar ou a consumir um produto. E você sabe que isso só acontece no gênero da propaganda, né? É a propaganda que ensina a gente aí, que nos estimula a consumir. Essa é a principal finalidade da propaganda, tá? Estimular o consumo. Então, quando a gente fala de gênero publicitário ou anúncio publicitário, estamos falando exatamente do quê? Anúncio. A palavra é anúncio, mas também é chamada como propaganda, né? Alguns chamam de propaganda, tem quem chame de reclamo, comercial, classificado. E se for na internet, se for por meio virtual, a gente chama de e-anúncio. Assim como tem o e-mail. Esse E quer dizer eletrônico, né? É o E de eletrônico. Então, o e-anúncio é o anúncio eletrônico, que, aliás, hoje é a grande pegada. Então, o anúncio, na verdade, é um tipo de notícia, não vai entender notícia apenas como se estivesse transmitindo algo que estivesse acontecendo, mas entenda a notícia como um aviso, tá bom? Uma notícia ou aviso por meio do qual se divulga algo ao público. Então, é essa a finalidade do anúncio, divulgar alguma coisa ao público, né? Fazer com que aquilo se torne conhecido, se torne, olha a palavra, propagado. Propagar quer dizer colocar adiante, ir para frente. Ou seja, a criação de alguma mensagem que promove algo com objetivos. Vamos grifar isso aqui porque é interessante. Pegar nosso marca-texto com objetivos comerciais. A propaganda pode ter objetivos comerciais, mas nós temos também anúncios que são institucionais. Tá bom? Institucionais, representam repartições públicas, por exemplo. Os anúncios podem ser políticos, como a gente está acompanhando aí, né? Nesse momento político da nossa vida brasileira, da nossa sociedade brasileira. Os anúncios podem ser culturais, quando promovem cinemas, teatro, não é isso? Ou mesmo festividades. Pode ser também religiosos, os anúncios também podem ser religiosos, quando também promovem eventos religiosos. Então, na verdade, o anúncio ele se aplica a todas as atividades humanas. Vocês perceberam isso? Porque se você pegar ao pé da letra, o anúncio também pode ser educativo, ele pode ser da área da educação, ele pode ser da área de saúde, ele pode ser da área de segurança. Quer dizer, nós podemos promover anúncio de todas as áreas. O anúncio está presente em todas as áreas de atuação humana. Onde o homem atua, o anúncio atua junto com ele. E, como já diziam os grandes pensadores, a propaganda é a alma do negócio.
né? Ou seja, aquilo que não é propagado não é conhecido. Então, nem que seja propaganda de boca em boca, que dizem que é a melhor propaganda, né? As pessoas afirmam que a melhor propaganda é aquela que vai de boca em boca, quando um recomenda para o outro. Por isso que nós temos aí as melhores instituições não fazem suas propagandas, porque elas mesmas já se propagam, tá certo? Então, estamos aqui trabalhando com o anúncio publicitário e vendo qual é a sua funcionalidade social. Quer dizer, todo texto, gente, tem uma função social. Um texto, ele não nasce apenas para ficar nas páginas de um livro, de uma revista, de um jornal. Não, os textos, eles têm uma finalidade, eles têm alguma coisa a contribuir com a sociedade. E essa contribuição é o objetivo do texto. E o objetivo da propaganda é exatamente esse, é promover. O objetivo da propaganda é promover alguma coisa, promover um comercial, promover uma instituição, promover uma política, uma cultura, uma religião, mas está sempre promovendo alguma coisa. Beleza? Entendido? Então, qual é a finalidade do anúncio? Divulgar, promover, vender uma ideia, um produto ou alguma outra coisa. Continua. Ainda falando do gênero publicitário, enquanto a publicidade, né, ela trata de uma mensagem que procura transmitir ao público por meio de recursos técnicos multissemióticos. Professor, o que quer dizer recursos multissemióticos? É porque a propaganda, ela usa a palavra falada, a palavra escrita, ela usa imagens, ela usa sons, músicas, números, animações. Por isso que ela é multissemiótico, quer dizer, ela se utiliza... Então, ela é um produto multissemiótico porque ela trabalha com todas as formas de linguagem. Trabalha com a linguagem falada, com a linguagem escrita, trabalha com a imagem, trabalha com o som, com a música, com os efeitos especiais, com tudo, todos os recursos que você possa imaginar, a propaganda trabalha. Olha, vocês terem ideia, tem propaganda que custa mais caro, gente, tem propaganda de alta qualidade aí, que ela sai mais cara do que você produzir um filme. Sabia, seu Newton Mar? Tem propaganda que sai mais cara do que um filme. Eu tenho certeza que você pegar esses filmes de televisão, esses filmes, eles não custam metade de uma propaganda aí, né? Uma propaganda com efeitos especiais. Tem umas propagandas que passam ali no intervalo do Fantástico, elas são quase de 1 hora de propaganda. Aí depois é que elas se resumem a 30 segundos, a 60 segundos, mas é um mundo de muita criatividade, viu? É um mundo de muitas possibilidades. Se tem um gênero textual que tem muitas possibilidades de se apresentar, é exatamente a propaganda, tá bom? Então, através dos veículos de comunicação, as qualidades e os eventuais benefícios de determinada marca, né? Eles promovem produtos, serviços ou instituição. Então, geralmente, o que as propagandas promovem são isso. Vão promover marcas, produtos, serviços ou instituições. Vamos ver o que temos mais aqui pela frente. E tem diferença entre publicidade e propaganda? Será se anúncio publicitário ou como chamam de comercial, né? As pessoas chamam de comercial. Será que comercial e propaganda é a mesma coisa? Olha, há quem diga que é diferente. Mas há quem diga que é a mesma coisa, porque já que a finalidade é a mesma. Os termos propaganda e publicidade, as duas palavras, né? Quando eu falo dos termos, quer dizer as duas palavras. Tanto a palavra propaganda, eu gosto muito de trabalhar com o sentido das palavras, porque quando você para pensar no sentido da palavra, aí você talvez entenda melhor o gênero textual. Então, tem muita coisa que a gente aprende apenas com o sentido da palavra. Então, se você pegar as palavras, os termos quer dizer as palavras propaganda e publicidade, elas têm significado semelhante, elas vêm do mesma raiz, né?
da mesma raiz significativa, do mesmo campo semântico. Porque quando você fala propaganda, propaganda é aquilo que você vai propagar. Propaganda vem de propagare, que quer dizer difundir. Difundir, a questão da difusão, né? Tem até uma televisão chamada difusora, né? Difundir, difusão, difusora, que quer dizer promover, tá bom? Difundir quer dizer promover. Já publicidade, né? A palavra publicidade tem origem do latim publicus, que significa aquilo que é conhecido, aquilo que é aberto ao público. Público é aberto ao público. Aquilo que é aberto ao público, à comunidade, aquilo que pertence a todos. Então, é assim, propagar quer dizer difundir, ou seja, espalhar para o mundo, jogar para o mundo conhecer. E a publicidade é tornar público, tornar conhecido, abrir para que todos conheçam. Ou seja, são palavras diferentes, mas com os significados bem parecidos. Então, para normatizar esses termos, né, para poder regularizar essas palavras, o Conselho Executivo das Normas e Padrão diz que publicidade e propaganda são a mesma coisa. Por isso que eu digo. Tem gente que diz assim, publicidade é quando é de produtos que você vai consumir. Propaganda é quando é ideológico, quando é uma ideologia que se vende. Há quem diga isso. Se você for estudar na raiz da sociologia, a sociologia entende a propaganda exatamente dessa forma, né? Propaganda é uma forma de se propagar uma ideia, de se vender uma ideologia. E já a publicidade não, ela está mais a ver com o mercado de consumo, o mercado consumidor. Mas o Conselho Executivo das Normas e Padrão acaba dizendo que é tudo a mesma coisa. Ou seja, publicidade e propaganda, extraindo a raiz, né, fazendo aqui a prova dos 9, propaganda e publicidade é qualquer forma remunerada, que ninguém faz nada de graça, né? É qualquer forma remunerada de difusão. Difusão quer dizer publicação de ideias, publicação de mercadorias, publicação de produtos ou de qualquer outro tipo de serviço. Então, termina sendo que propaganda e publicidade têm a mesma finalidade. Vender, remunerar, né? Já que é remunerado, quer dizer vender. A gente fala remunerado, aí você entende como vender. Então, a propaganda, ela quer vender uma ideia, ela quer vender uma mercadoria, produtos ou serviços, tá bom? Então, é isso. Termina sendo uma coisa pela outra. Vamos relembrar, então, agora a estrutura do texto publicitário. Vamos pegar aqui e relembrar como é que se compõe. Olha, na verdade, não existe um padrão, tá? Porque existem vários... Quando você fala de anúncio publicitário, nós temos vários tipos de anúncio. Você tem o anúncio de voz, né, que são os pods. Você tem o anúncio de anúncios físicos escritos, por escrito, como é o caso dos cartazes, né? Cartaz, outdoor, placas, indoor. Você tem a propaganda feita somente, aliás, que associa a imagem com a palavra, tá bom? Quando você faz na televisão, é o chamado spot, né? Quando são os spots, tem às vezes que só é música, aí vocês chamam de jingle, quando é só música. Então, assim, quando você fala de anúncio publicitário, existem vários outros subtítulos ou subgêneros textuais dentro de anúncio publicitário. Então, o que eu vou mostrar para vocês é uma estrutura de anúncio publicitário, mas que se aplica a um tipo de texto, que é o banner, tá bom? Que é a questão do banner, que o banner em português quer dizer bandeira, né? Uma bandeira. Então, não é nem um banner mesmo, é um cartaz. Então, vamos aqui. Banner ou cartaz, né? Banner quando ele está colocado, afixado assim, tipo uma bandeira pregada no lugar, naqueles cavaletes, eles colocam nos cavaletezinhos, ou colocam numa haste mesmo, parecendo uma bandeira. Aí vocês estão vendo aqui
uma prevenção, né? Uma campanha de prevenção ao combate ao suicídio, certo? Que acontece geralmente no mês de setembro, numa referência ao Setembro Amarelo. E aí muitas empresas costumam promover essa ideia, principalmente empresas que lidam com as pessoas, né, professora? Pessoal que está assistindo a gente aí. Então, principalmente empresas que lidam diretamente com o público jovem, principalmente, tá? Então, tá aqui, você tem um banner. Aí, vamos ver as partes que compõem o banner. Esse banner é formado por alguns elementos. Vamos ver aqui, ó. Primeiro, o banner tem que ter um título, tá bom? O título diz assim: respeite a dor do outro. Geralmente, o título de um banner é a frase principal. Ela vem em maior destaque, ela vem em um tamanho maior que as outras palavras que estão escritas no banner. Então, quando você verificar que o banner teve aquela frase destacada, ela é escrita maior que as outras, então ela é o título, viu? Sempre o título do banner ou de um cartaz é a ideia principal que está sendo divulgada. Respeite a dor do outro. Esse é o título da propaganda. Aí você vê lá, aí vamos ver outro elemento. Calma, vamos trabalhar elemento por elemento. Então, o primeiro elemento que você pode observar é a presença de um título. Professora, todo banner, todo cartaz, ele vai aparecer um título? Sim, quase todos eles têm um título. Agora, o título não é assim, a casa do João. Não, o título não é assim. O título é isso assim, é dessa forma, ó, respeite a dor do outro. O título, geralmente, é a ideia que está sendo repassada. É a ideia principal da campanha, tá bom? Então, a ideia principal da campanha é despertar nas pessoas o respeito pela dor do outro, ou seja, promover a empatia, né? Isso significa promover a empatia. Outra característica do banner, ele também aparece a mensagem é feita em linguagem verbal, ou seja, escrita. Essa parte aqui, que as letras estão menores, mas que tem mais frases, né? Tem um texto maior, é a mensagem. Quer dizer, tudo que está no banner é a mensagem, mas aqui a mensagem principal diz: a melhor forma de prevenir o suicídio é falar sobre. Fale, escute, valorize. Hashtag Juntos pela Vida. Essa é a mensagem, tá bom? E a mensagem geralmente é feita assim em linguagem verbal, mas também ela aparece também em linguagem não verbal. Aqui embaixo do banner a gente chama de logotipo ou assinatura. Logotipo ou assinatura. O que quer dizer isso, professora? Quer dizer quem é, né? Qual é a repartição ou qual é o anunciante, né? Quem é que está promovendo aquele anúncio? Quem é que está pagando por aquele anúncio? Quem foi que provocou esse tipo de anúncio? E como você pode ver aí na assinatura, o logotipo é de uma escola, de um curso, né? Tem o curso ROGE, Redação e Linguagem. Então, aí você identifica quem é que está por detrás dessa propaganda, quem foi a pessoa que contratou esse serviço, quem foi a pessoa que teve a ideia, né? Que quis promover essa ideia de respeitar a dor do outro, de fazer uma campanha em prevenção ao suicídio, certo? Aí você vê que é um curso, é uma escola. Então, provavelmente, é um ambiente onde tem muitos jovens. Então, provavelmente, é nesse ambiente em que vai ser colocado esses banners. Você vai passar pela escola e vai estar lá no mural da entrada da escola, no mural das salas, para poder promover a empatia das pessoas pela dor do outro. Porque quando o outro vê alguém triste ou mal-humorado, ou a pessoa está o tempo todo isolada, não quer compartilhar, não quer se envolver, aí já começam a dizer, aquele ali é o esquisitão, é o estranho, né? E ao invés de integrar, ao invés de acolher, acabam isolando ainda mais.
E isso pode custar vida, gente. Isso, quero dizer, atitudes como essas podem custar vidas. Então, quando você perceber na sua sala de aula, no seu trabalho, seja lá o seu ambiente social, você percebe que alguém está mais triste, isolado, afastado, ele não interage com o grupo, tenha certeza, alguma coisa está acontecendo naquela vida. E não é uma coisa muito boa. Então, o que é que eu devo fazer, professora? Vocês estão vendo aquela figurinha lá de cima do banner? Você está vendo que tinha uma pessoa ali, olha, tem 2 coraçãozinhos. Um dos coraçãozinhos ali está meio preto e o restante amarelo. Isso é simbólico. O coração meio preto e a outra parte amarelinha. Isso quer dizer que o coração está pesado, o coração está cheio de mágoas. Esse coração assim, mais cheinho, preenchido, quer dizer que ele está mais cheio de mágoas. Ele está carregando dores, ele está sofrendo. E a outra pessoa, ao invés de abandonar e juntar com os colegas que estão se divertindo, que estão numa boa, senta do lado e coloca a mão no ombro, como quem diz assim, calma que eu estou aqui, vamos conversar? Então, é essa atitude que esse banner está promovendo. É esse tipo de atitude, de acolhimento, de empatia, que esse anúncio publicitário está promovendo. Que você acolha a quem realmente precisa, quem tem problemas emocionais, né? Pessoas com problemas emocionais precisam de um pouquinho mais da nossa atenção. Não vai dizer que é mimimi, porque isso é desrespeitar a dor do outro. Não vai dizer que é frescura, porque isso é desrespeitar a dor do outro. Não vai dizer que é para chamar a atenção, porque também você está desrespeitando a dor do outro. Faz o seguinte, ao invés de julgar, se aproxime e tente, conversando, tentar fazer a pessoa se abrir com você e quem sabe você não vai ser uma válvula de escape. Quem sabe você não está dando uma mão para alguém que está se afundando, né? E olha o coraçãozinho do outro, como está livre, né? Aberto, pronto para acolher, para receber, para dar apoio. Então, a ideia é essa, gente. O anúncio publicitário, ele promove uma ideia. Ele não promove só produtos, ele também promove uma ideia. E aqui, no caso, está promovendo a empatia, a união, o cuidar de outra pessoa, certo? Então, nós temos título, é uma característica do anúncio publicitário. Ele também traz uma mensagem, geralmente escrita em linguagem verbal. Isso não quer dizer que ele não tenha imagens, vocês percebem que esse texto tem imagens, e as imagens também são significativas, elas também passam mensagem, elas não estão aí aleatoriamente, tá bom? Então, se o texto está aqui na nossa frente, a gente tem que ler. Quantas vezes você parou para ler um banner, para ler um cartaz? Tem pessoas que passam por um cartaz como quem passa por uma parede vazia. Não para ler. Pessoa, olha, você entrar no hospital, entre no hospital e vejam quantos cartazes tem afixado na parede dos hospitais. Cada cartaz daquele, gente, tem informações precisas, informações necessárias para a gente. Mas a gente não quer parar um tempinho para ler o cartaz. Tem gente que não para nem para ler a placa do trânsito. Está lá a placa vermelha dizendo pare, e a pessoa passa direto, né? Quanto mais lê um banner, lê um cartaz. Outra característica do cartaz ou do banner, a presença do slogan da campanha. O slogan é o tema da campanha, né? O tema quer dizer o assunto do qual a campanha está trabalhando. E aqui você percebe que é uma campanha de conscientização. Aí você tem o slogan aqui, olha, que é essa mãozinha, né? A mãozinha dizendo para, basta. Aí tem a referência ao mês em que se faz esse tipo de conscientização, que é o mês de setembro, chamado de Setembro Amarelo. E ele é Setembro Amarelo também por causa da prevenção contra acidentes de trânsito, sabiam? Então, o setembro ele lembra a questão do suicídio e a questão também da prevenção contra acidente de trânsito. E aqui diz, olha, Setembro Amarelo, mês internacional de prevenção ao suicídio. Internacional, isso quer dizer que é uma campanha internacional. Não é só o Brasil que lembra
né, dessa pauta da saúde pública, porque não deixa de ser uma questão de saúde pública. Vocês fazem ideia de quantas pessoas cometem suicídio por dia no Brasil? Pesquisem, dá um Google aí, pesquisem, para vocês terem uma ideia. Gente, o que morre de suicídio é porque geralmente suicídio, né, não se comentam, as pessoas têm muito tabu em falar de suicídio. A imprensa não pode divulgar, porque diz que geram mais suicídio, mas às vezes o suicídio, falar sobre suicídio gera informação. E quem tem informação é diferente de quem não tem. Tem mais alguma característica? Aqui, a presença também da linguagem não verbal. Então, dentro de um banner ou de um cartaz publicitário, você encontra título, uma mensagem feita em linguagem verbal, essa parte também aqui pertence, ó, à mensagem, né? Salve vidas, tá bom? A gente encontra o nome do anunciante, o logotipo ou a logomarca dele, né? Logotipo ou a logomarca de quem está anunciando. Aí nós encontramos também o tema ou o slogan da campanha, certo? E tudo isso faz parte da mensagem que vai ser repassada pelo anúncio. E como você pode observar, esse anúncio aqui que a gente estudou não tem a intenção de vender um produto, mas ele tem a intenção de promover uma ideia. Esse tipo de anúncio aqui é aquilo que você chama de anúncio de conscientização. Vender uma ideia, promover, né, fazer a promoção não de um evento, mas de uma ideologia e de cuidados com a saúde mental, cuidados com a saúde emocional. Afinal de contas, aqui estamos falando sobre a campanha do Setembro Amarelo. Como agora nós estamos no período de outubro e vivemos a campanha do Outubro Rosa. Até vocês viram aqui na abertura mesmo, né, da nossa aula, nossa vinheta de abertura, é exatamente uma menção a esse momento que a gente vive, que é a prevenção contra o câncer de mama. Outubro Rosa é a simbologia de uma propaganda, de um comercial, de conscientização das mulheres, principalmente, isso não quer dizer que homem não tenha câncer de mama, mas principalmente uma doença que afeta mulheres, certo? Contra o câncer de mama. Então, se você acha que nunca vai ter um câncer de mama, que sua saúde está beleza, está normal, a gente pensa isso mesmo, até o dia que o tem, né? Eu mesma tive câncer de mama aos 35 anos de idade, viu? Eu tinha 35 anos de idade, estava amamentando meu filho ainda, quando senti aqui o nódulozinho e o câncer de mama. Tenho para você ter ideia. Então, é um tipo de doença que chega em qualquer fase da sua vida e quanto mais cedo você descobre, né, melhor será o tratamento. Tanto que estou aqui, ó, já faz 10 anos curada, tratada e continuando aí nessa campanha do Outubro Rosa. Então, o que eu digo para vocês, mulheres, é previnam-se, cuidem-se, façam um toque e vá ao seu mastologista, ginecologista todo ano para saber como é que está a saúde da mama, a saúde do útero, a saúde dessas regiões mais delicadas das mulheres, tá bom? Então, aqui a gente teve, a gente relembrou aqui, né, como se dá a estrutura do anúncio publicitário, mas assim, olhando um tipo de anúncio que é o banner. Como eu falei para vocês, tem vários tipos de anúncio. E cada anúncio tem suas particularidades, eles não têm que ser todos iguais, não existe um rigor. A linguagem publicitária, como é que deve ser a linguagem? Como é que se aplica a língua portuguesa dentro de um texto publicitário? Vejam bem, alguns pontos que a gente destaca sobre a linguagem da propaganda. A linguagem da publicidade, ela é chamada de linguagem de massa. Por que é uma linguagem de massa? Porque ela tem que ser objetiva, clara e acessível. Por que a linguagem da propaganda tem que ser objetiva, clara e acessível? Porque todo mundo tem que entender da mesma forma. Porque a mensagem tem que chegar de igual tamanho para todos. Porque a ideia da propaganda é atingir o maior número de pessoas. Então, se você vai fazer uma propaganda usando uma linguagem de alto padrão,
usando uma linguagem culta, cultíssima, raríssima, isso não vai atingir a massa. As pessoas não vão entender aquela linguagem, né? Então, imagina só vocês assistindo a uma propaganda que diz assim: procure o ourives mais próximo da sua casa. Olha só. Procure o ourives mais próximo da sua casa. E você fica, ourives? Que é isso? Né? O ourives é a pessoa que trabalha com o ouro, tá bom? Então, quando você fala de propaganda, eles usam uma linguagem de massa, uma linguagem que chega a muitas pessoas. Por isso que eles usam vários recursos, vejam só. Eles utilizam de ambiguidades. Ambiguidade quer dizer uma frase que tem dupla interpretação, mas eles fazem isso propositalmente, tá bom? A ideia é proposital. Eles fazem também a omissão de algumas palavras, de alguns sentidos. Às vezes, a linguagem, ela exagera, usa hipérbole, né? Para aumentar, para engrandecer ainda mais o produto. O melhor do mundo, né? Sabão tal, o melhor que o mundo já viu. Então, às vezes, eles exageram mesmo para poder alcançar, para poder atingir essa meta de chamar a atenção do público. Às vezes a propaganda ela é divertida, ela brinca com a gente, né? Ela conta uma piadinha, um humor. Algumas são até umas piadas sem graça. Outro dia eu estava estudando propaganda sem graça. Aí apareceu uma que dizia assim: café não sei o quê, o pretinho que satisfaz. Tu lembra dessa propaganda, Santiago? Tinha uma propaganda de um café que dizia assim: ó, café não sei o quê, o pretinho que satisfaz. Era o Café Leandro, o pretinho que satisfaz. Foi banido seu Newton Mar. Seu Newton Mar, não se pode brincar com esse tipo de coisa, né? Isso não é mais para os dias de hoje, o pretinho que satisfaz. Então, hoje não cabe mais esse tipo de pronunciamento, sabe? Se torna uma linguagem agressiva, né? Acaba agredindo uma etnia, agride um povo. Quer dizer que aquele café é o pretinho que satisfaz. Já está usando o artigo definido o pretinho que satisfaz, quer dizer que os outros pretinhos, né? O que fica subentendido? Olha, o que fica omitido, está aqui a palavra, ele omite, né? Quando ele diz assim, ó, o pretinho que satisfaz, ele está omitindo algo. A mensagem diz uma coisa, mas omite outra. Se o café é o pretinho que satisfaz, quer dizer que o outro pretinho não satisfaz. É essa mensagem que fica implícita. Sempre uma mensagem, ela tem um valor explícito e um valor implícito. Agora, o valor explícito é aquilo que fica claro, que fica objetivo, né? Que fica ali na linguagem que todos vão entender. O sentido que fica implícito é aquilo que você vai interpretar. Não é aquilo que foi dito, mas aquilo que eu posso compreender pela mesma mensagem. Então, se lá no Café Leandro diz o pretinho que satisfaz, quer dizer que os outros pretinhos não satisfazem, certo? Se a pessoa chega para você e diz assim, olha, vem cá, meu amigo, eu vou te recomendar que você use um desodorante, um sabonete. Ele quer dizer o que com isso? Ele quer dizer que você está fedido, né? Então, se ele está te recomendando, pô, vou te dar esse dinheiro aqui, você compra um sabonete, um shampoo e tal. Ele quer dizer que você está fedido. Entendeu? Então, tem mensagem que passa uma mensagem explícita, mas que fica o entendimento, né? O subentendido. E nós temos que ter essa astúcia de pegar o que ficou nas entrelinhas, tá bom? Então, a linguagem da propaganda também brinca um pouco, exagera com as palavras, com o uso de hipérboles, principalmente, né? Faz algumas piadas, algumas brincadeiras, usa metáforas, que são algumas comparações diretas ou indiretas, e também usa expressão de duplo sentido. E onde está a diferença de ambiguidade, que tem duplo sentido, para duplo sentido? A diferença é que a ambiguidade, ela é mais subjetiva. Você quase que não a percebe, né? E ela não te deixa entender duas coisas, é uma ou é outra, tá bom? Então, se eu digo assim, que o policial foi em sua casa,
Aí você vai pensar, o policial foi em sua casa. Mas sua quem? Na casa do policial ou na casa de quem com quem eu estou falando? Né? Fica isso em ambiguidade, ou uma coisa ou outra. O duplo sentido, não. O duplo sentido, você vai entender as duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu digo assim, leite, moça. Né? Quando eu digo leite, moça. A moça da nossa vida. Então, essa moça da nossa vida pode ser a moça do leite, né? Pode ser o leite ou pode ser a jovem, a mulher, se referindo à mulher. Então, aí é duplo sentido, porque nenhuma elimina a outra. A linguagem publicitária também pode recorrer à musicalidade. Quando acontece isso, ela tem ritmo, ela usa todos os recursos sonoros, a rima, a assonância. Aí é onde moram os jingle, né? Os jingle, as musiquinhas que acompanham as músicas. Dolly, Dolly Guaraná, Dolly. Então, isso é o jingle, né? Ela também pode ser feita em forma de música. É importante também ler nas entrelinhas. Eu estava falando disso agora mesmo. Ó. Você tem que pegar, às vezes, o texto e procurar nas entrelinhas, quer dizer, no que ficou subentendido. Ou seja, perceber o sentido implícito. Nem sempre a mensagem está explícita. Às vezes, ela fica subentendida. Os textos publicitários, prestem bem atenção, merecem uma leitura crítica, tá bom? E mais do que crítica, uma leitura crítica e inteligente. Então, você não tem que ser só alienado, só ler o que está escrito e entender isso daquela forma e pronto, não. Vá mais profundo na mensagem. Veja o que está por detrás de cada uma das palavras. E, além disso, a linguagem publicitária também exige da gente a leitura semiótica, interpretar os símbolos, as cores e, às vezes, até o formato da letra escolhida para o formato da letra escolhida para a propaganda também tem algum sentido. Às vezes, o personagem que foi escolhido para a propaganda também é uma simbologia. Ele tem uma representatividade. Então, nada na propaganda, ela é por acaso. Quando ela é realmente uma propaganda bem elaborada, nada nela é por acaso. A cor não é por acaso, a música não é por acaso, o cenário não é por acaso, as personagens não é por acaso e nem as palavras. Então, você tem que ler o que está explícito, o que está implícito e ainda fazer a leitura física, corporal, de cores, de símbolos, de tudo que for utilizado na propaganda. É fácil? Não é fácil, né? Mas é preciso. É preciso saber ler e interpretar imagens. Para você poder ter um bom poder de leitura de propaganda, você tem que saber ler e interpretar as imagens, porque as imagens nos dizem alguma coisa. Elas não estão ali por acaso. Elas estão ali porque elas têm algo a nos dizer. Beleza? E qual é a finalidade do assunto? A gente já viu, então, todas as questões da linguagem. Vou voltar bem aqui, olha. Quando você fala de linguagem publicitária, é uma linguagem de massa, ela é objetiva, clara e acessível, ela tem o dom de ter duplo sentido, ambiguidade, ela pode brincar, exagerar, usar metáforas, ela pode ser uma linguagem musical, ela traz o sentido explícito, mas ela também tem o sentido implícito que a gente tem que procurar. E nós, enquanto leitores, temos que ser críticos e inteligentes para poder entendermos essa mensagem que fica implícita e precisamos fazer a leitura semiótica, que quer dizer o quê? Ler e interpretar as imagens que compõem, não só as imagens, mas as expressões faciais, os gestos, né? Os gestos também dizem muito. Simbora. A finalidade do anúncio. Para que serve o anúncio? Todo mundo sabe, né? Se você está pagando por um anúncio, o que é que você quer? Quando você faz uma publicação na rede social, não sei se você já observou, quando você faz uma publicação no Instagram ou no Facebook, aparece assim embaixo, ó, promover, né? Eles perguntam assim, ó, você quer promover? Se você apertar, aí vai aparecer, aí vai mandar você colocar o seu cartão de crédito, aí você vai pagar um valor, mas aí aquela sua postagem não vai aparecer só para os seus amigos. Vai aparecer para muita gente que é usuário da rede do Instagram.
Entendeu? Então, por isso que muitas vezes você tá ali na sua página e aparece a postagem de uma pessoa que você não segue, uma pessoa que não é seu amigo, uma pessoa que você nunca viu, aí você se pergunta, por que eu estou vendo essa postagem? Aí tem lá, aí aparece assim, postagem promovida, né? Postagem promovida. Então, quando você paga, você mesmo assim, você quer que todo mundo veja aquela foto sua maravilhosa, radiante. Aí você paga o anúncio. Aí vai ter lá vários valores, tem de R$4 até R$1.000, entendeu? Ah, eu quero pagar R$4. Então, pelo menos 200 pessoas a mais do que seus amigos vão ver aquela foto que você publicou. Aí você pode ganhar mais like, mais curtida, mais seguidores, entendeu? Quando você promove as suas postagens, você tem a tendência de ganhar mais seguidores. Então, a finalidade do anúncio é divulgar, é promover. E você pode promover até mesmo você na sua rede social. Ah, professora, eu tenho o maior sonho, quero ser blogueira. Eu queria ter assim uns 3 milhões de seguidores. Ah, tem gente que compra, sabia? Né, seu Nilton? Tem gente que compra seguidores. Tem página aí, você ganha seguidor de tudo quanto é lugar. Ganha seguidor até das Arábias. Você nem sabe de onde saiu aquele seguidor, né? Alguém pagou para você ou você comprou. Porque quando você. Como é que eu sei quando alguém comprou seguidores? Tem uma pessoa que eu conheço que ela tem 12 mil seguidores. Aí ela faz uma postagem, assim, Newton, e ela consegue 5 curtidas. Então, como é que tem 12 mil seguidores e numa postagem só tem 12 curtidas? Aí você chama isso de quê? De engajamento. Quando você tem uma postagem, você tem uma pessoa com milhares de seguidores, mas a postagem dela não tem engajamento, o que é o engajamento? É curtir, compartilhar e comentar. Não é verdade, seu Newton? O engajamento é curtir, comentar e compartilhar. Então, você tem a pessoa que tem lá milhares de seguidores, igual essa pessoa que eu conheço, ela tem 12 mil seguidores. Mas quando ela promove, ela publica uma coisa dela, né? Eu sou uma das que pouco curte, eu sou uma das 5 que curte. Então, hoje estamos falando de propaganda, estamos falando de anúncio publicitário. A gente faz um break aqui, que já é uma propagandazinha, e daqui a pouco a gente volta com mais anúncio publicitário para vocês. Até já.